E se você tivesse mais valor morto do que vivo? Meu nome é Elias. E por muito tempo, minha vida foi definida por um silêncio pesado e o cheiro de mofo dos porões de arquivos. Eu não era o garoto atlético ou o popular da escola. Eu era o filho quieto, o nerd, o especialista em computadores que todos recorriam quando o Wi-Fi caía, mas que ninguém realmente via. Eu tinha acabado de completar 18 anos, mas ainda dependia de tudo. Morava na casa grande, gélida e cara que meu pai, Dr. Arthur Brandão, um neurologista respeitado, mantinha com um rigor quase militar. Minha mãe, Lídia, era uma sombra silenciosa, focada apenas em manter a fachada social perfeita para a clínica dele e para o círculo de amigos dele. Minha vulnerabilidade era financeira e emocional. Eu não tinha dinheiro próprio, não tinha carro e, o mais importante, não tinha voz. Meu pai controlava tudo, desde o roteador da internet até a minha conta bancária, que, legalmente, ele ainda tinha acesso total por eu ser recém-maior e irresponsável com finanças, segundo ele. A situação atual era simples: obedeça às regras, estude a medicina que ele queria que eu cursasse e não questione. Mas eu tinha o meu refúgio e o meu mecanismo de defesa, a tecnologia. Desde os 12 anos, eu me enfurnava em fóruns de programação, código e redes. Não era só um hobby, era o meu superpoder invisível. Eu sabia como os dados viajavam, como eles eram armazenados e, crucialmente, como eles podiam ser apagados e recuperados. Meu pai me via como um garoto dos joguinhos, e essa subestimação era minha arma. O conflito inicial era a minha prisão lenta e silenciosa. Meu pai me dizia que o mundo era perigoso demais para eu sair, que meus amigos eram má influência, que a faculdade que eu queria, ciência da computação em outra cidade, era um capricho idiota. Ele usava a segurança e o amor como algemas. Ele fazia tudo parecer proteção, mas eu sentia que era controle. E o drama da minha vida era tentar sobreviver a esse controle sem enlouquecer, sonhando com a liberdade que viria quando eu finalmente pudesse me sustentar. As coisas começaram a mudar de um jeito sutil, como um ruído baixo que você insiste em ignorar. Eu percebi que ele estava usando meu nome em mais documentos do que o normal. Eram formulários de autorização familiar para a clínica dele, pedidos de equipamentos caríssimos para os laboratórios. Ele sempre dizia que era apenas para desburocratizar, que eu precisava assinar para pegar o jeito do mundo dos adultos. Eu assinava, engolindo minha desconfiança. Ele era o Dr. Brandão, ele não precisava fraudar nada. Ou era isso que eu queria acreditar? A situação desmoronou em uma noite chuvosa de terça-feira. Meu pai estava no escritório dele, falando ao telefone, o que era comum. Mas naquela noite, ele não estava falando de pacientes ou de novos tratamentos. Ele estava tenso, a voz baixa, quase um sibilo. O escritório dele ficava no final do corredor, e ele sempre fechava a porta a 7 chaves. O que, para um hacker amador como eu, era apenas um convite. Eu estava estudando na sala de estar, mas meu foco estava no som. Ele disse algo em voz baixa que me fez gelar. Ele falava de dinheiro, mas não do dinheiro da clínica. Falava de um investimento que havia dado errado e que precisava ser coberto imediatamente. O que ele disse a seguir foi o gatilho, a frase que destruiu a fachada de pai e médico responsável. Ele mencionou o plano B. Ele disse para a pessoa do outro lado, com uma urgência rouca, que o plano B precisava ser acionado antes que o garoto fizesse a transferência. Fiz a ligação na hora, meu coração batendo um ritmo de pânico contra as costelas. A transferência só podia ser o dinheiro da bolsa que eu havia recebido, em segredo, de uma universidade a 3 estados de distância, aquela que ele não queria que eu fosse. O dinheiro estava em uma conta poupança que ele monitorava, esperando o momento de ser transferido para a faculdade. Eu tinha planejado fazer isso na próxima semana, quando ele estivesse em uma convenção. Mas o que era o plano B? O medo deu lugar a uma determinação fria. Eu não podia confrontá-lo, ele me destruiria com palavras ou, pior, cortaria todo o meu acesso. Eu tinha que saber o que ele estava tramando. Meu conhecimento em tecnologia, meu refúgio, precisava se tornar minha ferramenta de investigação. Eu esperei. Esperei até que ele saísse para um atendimento de emergência. Uma desculpa comum para reuniões noturnas, e a casa estivesse envolta naquele silêncio mortal da minha mãe, que jamais questionava. Entrei no escritório. A porta, embora trancada, cedeu a uma técnica simples de invasão de fechaduras. O computador dele estava hibernando. Eu não precisava invadir a senha dele, que eu já sabia. Claro, era o nosso antigo endereço. Eu precisava de algo mais sutil. Eu precisava de algo que ele não soubesse que existia. Conectei um pendrive minúsculo, que eu havia programado meses atrás. Ele era um keylogger e um extrator de dados de rede, disfarçado de backup de fotos de família. Levei apenas 2 minutos para executar o script no computador dele e mais 3 para extrair os logs de rede da última semana. O que eu estava procurando? A conversa que ele teve naquela noite. Eu sabia que, em vez de usar o celular,
Ele havia usado um sistema de comunicação criptografado no computador para a chamada de voz. Esse sistema registrava os pacotes de dados. Eu estava buscando a transcrição oculta. De volta ao meu quarto, tremendo, abri os arquivos. Não consegui a voz, mas consegui a transcrição de texto gerada automaticamente pelo software de comunicação da clínica, que ele havia esquecido de desativar. Eram notas rápidas, fragmentos, mas claros o suficiente. Li a frase, e ela foi como um golpe físico, reescrevendo tudo o que eu pensei saber sobre meu pai. O garoto é a garantia final. Ele está no seguro de vida. O empréstimo hipotecário está no nome dele. A cirurgia de amanhã cobre os juros. Mas se a bolsa cair na conta dele, adeus. O plano B é a incapacitação. Sem a lucidez dele, a procuração que ele assinou me dá controle total. O garoto não vai a lugar nenhum. A incapacitação. A procuração que eu assinei. O empréstimo hipotecário no meu nome. Eu não era o filho irresponsável que precisava de proteção. Eu era a garantia financeira. O gatilho não foi um assassinato ou um roubo. Foi a descoberta da exploração, da fraude e de uma ameaça de violência psicológica e física vinda do meu próprio pai, usando minha dependência legal, a procuração, e o sistema, o seguro, o banco, contra mim. Naquela noite, Elias, o garoto quieto, morreu. Nasceu um investigador amador desesperado, com um único objetivo: documentar a verdade antes que fosse tarde demais. Meu pai não era um vilão motivado por maldade simples, mas por ganho financeiro e ocultação de um esquema de fraude de alto risco. Eu tinha a primeira evidência, a transcrição. Mas um fragmento de texto não seria suficiente para derrubar o Dr. Arthur Brandão. Eu precisava de mais. Eu precisava de tudo. A descoberta da transcrição oculta na conversa do meu pai me transformou. O pânico de ser uma garantia financeira se tornou a urgência de um prisioneiro planejando a fuga. Eu tinha um prazo, a transferência da bolsa de estudos, que ele esperava impedir. A primeira coisa que fiz foi reforçar meu escudo digital. Meu pai era bom em disfarçar a manipulação como proteção, mas não era um gênio da tecnologia. Eu sabia que ele usava um software básico de monitoramento de tela e logs de digitação no meu computador, algo que ele havia instalado sob o pretexto de segurança parental. Eu desativei o software mestre sem deixar rastros no log do sistema, usando uma rotina de script que simulava uma atualização automática do sistema operacional. O monitoramento dele agora era apenas um fantasma digital, cego para o que eu fazia. O trabalho de documentação começou de forma metódica, seguindo a cronologia dos eventos que me levaram até ali. Eu sabia que uma transcrição parcial não era suficiente para provar nada em um tribunal contra um médico renomado. O primeiro passo foi provar a fraude financeira que ele havia mencionado. O empréstimo hipotecário está no nome dele. Eu me lembrei de todos aqueles documentos que ele havia me pedido para assinar, sempre com pressa e usando a caneta luxuosa dele. O sistema falho que ele usava era a burocracia bancária e a minha ingenuidade de recém-maior. Comecei a vasculhar os registros de e-mail dele que havia capturado. Ele era metódico e guardava cópias digitais de tudo. Usando uma ferramenta de recuperação de metadados, consegui encontrar o rastro de um e-mail com a equipe financeira da clínica. O anexo, camuflado como um relatório de benefícios fiscais, era um contrato de empréstimo. Abri o arquivo e senti o estômago embrulhar. Ali estava, um segundo empréstimo de alto valor para a expansão da clínica, e a garantia não era a casa, mas a apólice de seguro de vida, e a assinatura principal no contrato era a minha. Não a minha assinatura real, mas uma falsificação sofisticada feita sobre a minha assinatura real em um dos formulários de autorização que ele havia me feito preencher. A primeira prova, screenshot detalhado do contrato de empréstimo hipotecário no meu nome, datado de 3 meses atrás, e o log do e-mail de envio dele para o banco. Guardei tudo em um disco rígido externo criptografado que parecia um carregador de celular normal. A próxima fase era provar a tentativa de incapacitação e o ganho no seguro. Eu precisava da apólice. Eu sabia que documentos importantes ficavam em uma pasta trancada no cofre da parede atrás de um quadro no escritório. Meu pai era previsível. A senha do cofre era o seu ano de formatura na faculdade. Uma semana depois, em uma noite em que ele estava de plantão, executei a segunda parte da minha investigação. Abri o cofre e encontrei a pasta azul. Lá dentro, havia uma montanha de documentos que confirmavam minhas piores suspeitas. Encontrei a apólice de seguro de vida. Ela era nominal a mim. O beneficiário era a clínica, que estava legalmente registrada como uma holding familiar controlada por ele. E a cobertura era astronômica, o suficiente para cobrir todos os débitos da expansão e deixar uma boa margem de lucro. A condição de pagamento, impressa em letras miúdas, era morte acidental ou incapacidade permanente. O medo do plano B voltou com força total. O inimigo não era só o pai que controlava, era alguém que me via como um ativo liquidável. Além da apólice, encontrei o que me deu o segundo choque, a procuração.
Era o documento que ele havia me pedido para assinar no meu aniversário, dizendo que era apenas uma formalidade para emergências. O documento dava a ele poderes irrestritos sobre as minhas finanças, saúde e decisões futuras, caso eu fosse declarado incapaz de gerir meus próprios assuntos. A segunda prova, fotos de alta resolução da apólice de seguro de vida e da procuração com os detalhes da concessão de poder a ele. A terceira prova, fiz uma transcrição manuscrita de todo o texto da sessão de incapacidade da apólice, para ter uma prova física, caso ele apagasse as digitais. Eu estava sobrecarregado, sozinho e precisava de um agente externo crível. Meu pai havia me isolado, mas ele não podia controlar o mundo externo. Lembrei-me do meu único amigo de confiança da escola, Léo. Léo estava estudando direito na capital e era conhecido por ser metódico e ter um senso de justiça inabalável. Eu não podia ligar para ele. Meu pai monitorava o uso do telefone fixo. Por precaução, eu tinha certeza de que meu celular estava grampeado ou, no mínimo, todos os logs eram checados. Eu precisava de uma comunicação fora da rede. Usei o conhecimento que ele subestimava, criptografia. Criei uma conta anônima em um fórum obscuro de programadores e publiquei um post criptografado. A chave para a decodificação era um código secreto de infância que só Léo e eu conhecíamos, o nome do nosso primeiro personagem de videogame. O post dizia, de forma vaga e urgente, que eu estava em perigo, que era uma emergência legal de vida ou morte e que precisava do contato seguro de um advogado de família. Pedi a ele que me respondesse através de um e-mail com criptografia PGP. A espera foi agoniante. Na manhã seguinte, o e-mail chegou. Léo havia entendido o código. Ele expressou que achava que eu estava exagerando, típico de Léo, mas enviou o contato que eu pedi, doutora Sofia Mendonça, uma advogada especializada em fraude financeira e direito de família, conhecida por lidar com casos complexos contra figuras públicas. O risco aumentou. A comunicação com Léo, se descoberta, poderia ser o fim. Eu apaguei todos os vestígios da troca de e-mails, limpando os cachês e os logs de conexão do roteador de casa. Eu enviei um e-mail para a doutora Mendonça, mantendo o tom vago e agendando uma reunião na semana seguinte. Eu disse que tinha documentação extensa sobre fraude e que o meu guardião legal era o principal envolvido. Ela pediu um resumo por escrito e um pagamento inicial. O pagamento seria um problema. Eu precisava de dinheiro e precisava de uma prova que amarrasse o meu pai ao esquema, não apenas aos documentos. Eu precisava de algo que provasse a motivação clara dele, ganho financeiro pela exploração. Voltei ao keylogger que usei para extrair as informações do computador do meu pai. Eu havia programado o software para registrar também áudios de ambiente se o microfone do computador fosse ativado em certas horas. O meu pai tinha uma reunião semanal com o gerente administrativo da clínica, Sr. Tavares, na clínica dele, sobre as finanças. Eu não podia ir à clínica, mas me lembrei de uma falha de segurança que havia notado no software de teleconferência dele. Ele usava um tablet antigo para essas chamadas. Eu me infiltrei na rede Wi-Fi da clínica a partir de casa usando a VPN que ele usava para se conectar ao sistema da clínica e usei uma exploração de buffer overflow para forçar a ativação remota do microfone do tablet. Fui para o meu quarto, fechei a porta e, com fones de ouvido, ouvi a conversa em tempo real e comecei a gravar. Eu ouvi o meu pai reclamar do rombo financeiro. Depois, ouvi a confissão de abuso de autoridade. Meu pai disse a Tavares que estava usando o nome do Elias para desviar fundos, doações de caridade que deveriam ir para pacientes carentes, tudo para cobrir os investimentos arriscados dele. Tavares respondeu que se sentia desconfortável com o risco legal, e meu pai simplesmente o lembrou do acordo de silêncio e da sua parte no lucro. A confissão não era a minha. Era a dele, gravada. A quarta prova era o arquivo de áudio criptografado da reunião do meu pai com Tavares, provando o desvio de doações e a fraude financeira. O último evento de tensão foi a necessidade de fazer o pagamento inicial à doutora Mendonça e fugir de casa para a reunião. Eu não podia sacar dinheiro do meu banco. Meu pai o monitorava de perto. Eu usei um plano que havia arquitetado há anos, caso ele me cortasse. Eu havia minerado criptomoedas em segredo, usando o poder de processamento do computador da clínica em horários de baixo pico noturno, o que ele nunca notaria no consumo de energia. O valor era modesto, mas suficiente. Transferi a criptomoeda para uma conta limpa e a converti em dinheiro real em uma agência distante. Para ele não rastrear o meu paradeiro, usei uma técnica que ele havia me ensinado, a criação de um álibi digital. Programei meu celular para continuar pingando na torre de celular perto de casa, como se estivesse no meu quarto, enquanto eu viajava de ônibus. Com o dinheiro na mochila e o HD criptografado no bolso, o risco era real. Se ele chegasse em casa e notasse o meu sumiço, a máquina de controle dele seria acionada. Ele me procuraria, usaria a procuração, e talvez até me declarasse inapto. Eu estava a caminho da reunião com a doutora Mendonça,
com 4 evidências cruciais e o coração na garganta. Eu estava dando o passo final em direção à minha liberdade, mas o confronto que viria seria o mais perigoso de todos. A quinta prova foi um recibo de pagamento criptografado para a doutora Mendonça, formalizando a minha busca por ajuda profissional e o início do processo legal. Eu estava pronto para usar a coleta meticulosa de provas que havia feito. O aliado-chave, doutora Mendonça, via Léo, estava a postos. Agora, o único caminho era ir em frente, não havia mais retorno. Eu estava na sala de reunião da doutora Sofia Mendonça, o HD criptografado em cima da mesa como um artefato sagrado. O escritório dela era moderno, com grandes janelas que davam para a cidade, uma visão de liberdade que eu nunca havia tido. A doutora Mendonça, uma mulher de 40 e poucos anos, com uma postura de aço e olhos que liam cada uma das minhas expressões, resumiu a minha situação após analisar os screenshots, a transcrição e os áudios. Ela disse que eu tinha evidências suficientes para iniciar um processo de fraude financeira e abuso de autoridade. Ela também alertou que o meu pai, sendo quem era, atacaria a minha credibilidade, usando a procuração e a minha juventude para tentar me declarar incapaz, exatamente como ele havia planejado. O tempo era crucial. O plano não seria em um tribunal, mas um confronto estratégico, planejado para derrubar o poder e a reputação dele de uma só vez, expondo o segredo na frente de testemunhas que ele não poderia controlar. O Conselho Administrativo da Clínica. Marcamos uma reunião de emergência na clínica no dia seguinte, convocada pela intimação adquirida pela doutora Mendonça com uma procuração em meu nome, que alegou questões financeiras urgentes ligadas à estabilidade legal da holding. Meu pai, Dr. Arthur Brandão, era obrigado a comparecer. A tensão no momento que eu entrei na sala de reuniões era física. Ele estava lá, sentado à mesa, com o olhar frio e a sobrancelha ligeiramente arqueada, transmitindo que ele estava entediado com a minha rebeldia adolescente. Ao lado dele, a doutora Mendonça, impassível. 3 membros do conselho, todos figuras importantes da comunidade médica, estavam presentes. A reunião começou com meu pai, que expressou sua decepção com a minha ingratidão por eu estar buscando ajuda legal. Ele disse ao conselho que eu era um jovem problemático, que tinha o hábito de distorcer a realidade e que, infelizmente, precisava ser colocado sob os cuidados dele, citando a procuração que ele possuía. Ele estava ativando o plano B. A doutora Mendonça me deu o sinal. Minhas mãos estavam suando, mas a raiva, que vinha se acumulando há anos, me deu a clareza de que eu precisava. Eu comecei a falar, não sobre sentimentos, mas sobre fatos. Eu narrei aos membros do conselho a minha jornada de documentação. Eu disse que havia descoberto a apólice de seguro de vida gigantesca no meu nome. Eu expliquei o contrato de empréstimo hipotecário, detalhando a falsificação da minha assinatura em um documento crucial. A doutora Mendonça, em seguida, projetou a imagem do contrato de empréstimo, mostrando o ponto exato da assinatura forjada. O espanto nos rostos dos conselheiros foi evidente. Meu pai, porém, não cedeu. Ele interrompeu, dizendo que aquilo era calúnia e que eu estava em surto. Ele disse que, como médico, podia atestar a minha instabilidade emocional e que usaria a procuração para me internar para avaliação psiquiátrica. O confronto atingiu o ponto máximo. Foi aí que usei a bomba final, aquela que atingiria a reputação dele e o sistema falho que ele usava. O seu prestígio. Eu disse ao conselho, com a voz firme, que meu pai estava usando a holding familiar para fraudar o banco, pior, para desviar doações de caridade destinadas a pacientes carentes da clínica. A doutora Mendonça, sem dar espaço para ele reagir, tocou o áudio que eu havia gravado da conversa dele com o Sr. Tavares. Não era a voz dele falando com o paciente. Era a voz dele falando de fraude, de desvio e da minha garantia. O som da voz dele, em uma sala silenciosa, admitindo o esquema, destruiu a sua fachada. O ápice não foi um soco ou um grito. Foi a exposição pública e factual do segredo na frente das pessoas cuja opinião ele mais prezava. Meu pai se levantou da mesa. Seus olhos não estavam frios, estavam vazios de controle. Ele tentou, de forma indireta, dizer aos conselheiros que eu era um criminoso, um hacker que havia violado a privacidade dele, mas a doutora Mendonça imediatamente o refutou, dizendo que a coleta de provas era legalmente admissível, dado o risco iminente de abuso e ameaça de incapacitação. Ela usou como prova a transcrição do Plano B, que ligava a ameaça à procuração. O Conselho Administrativo, preocupado com o escândalo público, suspendeu imediatamente o meu pai de todas as funções e convocou uma auditoria forense. A primeira crise havia passado. Eu estava seguro, mas o mistério não estava totalmente resolvido. Saímos da clínica. Meu pai foi escoltado para fora do prédio, humilhado. Eu estava aliviado, mas confuso. Por que alguém tão brilhante, tão rico, arriscaria tudo por mais dinheiro e por um esquema tão destrutivo?
O ganho financeiro parecia ser a motivação, mas a maneira desesperada como ele agiu não se encaixava na imagem de um predador frio. Eu compartilhei esse pensamento com a doutora Mendonça, que disse que a motivação dos fraudadores geralmente é mais complexa do que parece. Na manhã seguinte, ela me ligou para me dizer que tinha novas informações, obtidas através de uma busca mais profunda nos documentos que eu havia entregue. Ela havia rastreado as ações da clínica. A virada veio com a revelação da verdadeira motivação do Dr. Arthur Brandão, meu pai, o medo, a obrigação legal e uma mentira prévia. A doutora Mendonça me explicou, com uma calma assustadora, que meu pai não era o dono majoritário da holding da clínica. Ele havia perdido o controle acionário há quase 5 anos em uma aposta de investimentos arriscada que ele havia tentado esconder de todos, inclusive da minha mãe. O que havia acontecido? O controle da clínica, o luxo, o prestígio, tudo isso pertencia, na verdade, a um grupo de investidores silenciosos. O Dr. Arthur Brandão não era o gênio, mas o gerente altamente remunerado. Ele estava sob uma obrigação contratual e legal esmagadora. Ele tinha um prazo para cobrir um rombo financeiro bilionário, o tal investimento que havia dado errado, que, se exposto, faria com que ele perdesse a clínica, a casa, e seria processado por fraude civil e criminal pelos investidores, arruinando a sua vida e a da minha mãe. O plano B, a minha incapacitação e o meu seguro, não era uma estratégia fria de um sociopata que simplesmente queria mais dinheiro. Era um ato desesperado, motivado pelo medo existencial de perder a máscara de sucesso, de enfrentar as consequências de uma mentira de 5 anos e de ir para a prisão. Ele não era um monstro motivado por maldade pura, mas por pânico e engano. Ele não estava me explorando para ficar mais rico. Ele estava me explorando para não ficar pobre e para esconder a falência de sua própria vida. A nossa prisão não era o luxo, era a mentira dele. O controle dele não era sobre ser um pai superprotetor, era sobre manter o silêncio para que a fachada de sucesso dele não desmoronasse e o grupo de investidores não descobrisse o seu fracasso. A resolução foi realista e parcial. O problema não estava resolvido, mas eu havia conquistado a minha autonomia. A doutora Mendonça garantiu uma ordem judicial de proteção, impedindo meu pai de se aproximar de mim ou de tomar qualquer decisão sobre a minha saúde ou finanças. O processo legal contra ele por fraude e falsificação foi iniciado, e a procuração que ele me forçou a assinar foi legalmente revogada. Ele enfrentaria as consequências legais e financeiras do grupo de investidores e do banco. Eu não voltei para casa. Léo, meu amigo, conseguiu um lugar provisório para eu ficar, e a bolsa de estudos, o gatilho inicial, finalmente foi transferida para minha conta, agora sob meu controle exclusivo. Minha mãe, Lídia, permaneceu em choque e em silêncio. Ela não me apoiou publicamente, mas me deu um abraço apertado e disse que eu fiz o que era certo. Ela era outra vítima do medo e da mentira dele. Eu obtive o progresso mais crucial, liberdade e segurança. O problema, o risco legal e o trauma familiar, não foi resolvido por completo. A luta contra as ramificações legais e financeiras do meu pai continuaria por anos. Mas eu não estava mais em perigo iminente. Eu me mudei para outra cidade para iniciar a faculdade. Levei comigo não apenas a minha mochila, mas o HD criptografado e um novo senso de autonomia pessoal. A lição que eu aprendi não foi confiar menos, mas documentar mais. Eu aprendi que, no meio de uma manipulação ou abuso, a sua voz pode ser facilmente abafada, mas os fatos não mentem. A documentação meticulosa, os logs, os screenshots, as fotos, transformou o meu desabafo emocional em evidência inegável. Se você sentir que algo está errado, comece a gravar, a documentar e a procurar um agente externo ou uma autoridade responsável. Obrigado por assistir até aqui. Isso nos ajuda a manter o canal. Espero que essa história tenha trago algo de bom para você. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações e não perder as próximas histórias. Até mais.